competência e trouxe para a Justiça do Trabalho. Afinal de contas, é um acidente de trabalho, ninguém mais apto para julgar isso do que a Justiça do Trabalho. Portanto, conferiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho. O acidente de trabalho decorre necessariamente da relação de trabalho. Aí houve uma certa celeuma doutrinária no início, mas o STF finalmente bateu o martelo e com a súmula vinculante número 22 sepultou definitivamente qualquer discussão e estipulou que a Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar ações de indenização decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador. Se a questão é uma questão... Hoje em dia não existem mais dúvidas que ela é uma questão trabalhista. É uma questão da competência da Justiça do Trabalho que envolve relação de trabalho entre dois atores sociais que são eminentemente desiguais entre si. O empregador, que é o dono dos meios de produção, e o empregado, que nada mais tem do que a força de trabalho dele para vender. Ele não tem condições, nem na vida real, muito menos no processo, de discutir em pé de igualdade. Então, o que acontece? Vejam o seguinte, a nossa proposta é a seguinte: a gente tem que encarar a responsabilidade civil por acidentes de trabalho sob a ótica do direito do trabalho, inclusive utilizando a principiologia que lhe é própria. E, pela principiologia do direito do trabalho, a pirâmide de Kelsen não é bem assim. Pela principiologia do direito do trabalho, qual é a norma que está no topo da pirâmide normativa? Sempre, em qualquer situação, a norma mais favorável. A norma mais favorável pode estar na Constituição, pode estar numa lei ordinária, pode estar num contrato de trabalho que você celebrou diretamente com o seu empregador. A norma mais favorável pode estar escrita num pedaço de papel higiênico. Se ela é mais favorável, ela vai se sobrepor à Constituição. Então, independe da hierarquia formal da pirâmide kelseniana, qual vai ser a norma que vai estar no topo da pirâmide quando a gente analisa um determinado instituto de direito do trabalho. A pirâmide vai ser sempre essa. Essa é a hierarquia das normas no direito do trabalho. Esse é o padrão hermenêutico que vai nos guiar quando a gente analisa uma questão trabalhista. Nesse ponto, qual que vai ser a norma mais favorável entre o artigo 7º, inciso 28 da Constituição e o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil? Sem sombra de dúvida, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Porque a partir do momento que você reconhece a possibilidade de aplicação da teoria objetiva para regular as ações, para nortear, digamos assim, a produção probatória em ações indenizatórias envolvendo acidentes de trabalho, você retira da parte hipossuficiente, você retira da vítima aquele peso que estava sobre os seus ombros de comprovar a culpa do empregador. Então, não existe dúvida que a norma mais favorável é a cláusula geral do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E essa é a proposta hermenêutica de a gente passar a analisar os acidentes de trabalho justamente sob essa ótica. É uma ótica que, inclusive, privilegia a dignidade da pessoa humana. Essa é uma ótica que retira do empregado uma prova que é muito cruel e que, na maior parte das vezes, inviabiliza completamente que ele tenha qualquer direito à reparação. Uma outra possibilidade é uma mudança assim, de paradigma. E uma outra possibilidade hermenêutica que a doutrina também cita é que, quando a gente vai interpretar o inciso 28 do artigo 7º da Constituição, ele diz lá que o empregador é obrigado a indenizar se incorrer em dolo ou culpa. Mas o inciso 28 deve ser interpretado olhando o caput, né? Um inciso tem que ser interpretado em relação ao seu caput. E o caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E será que eu penso que a cláusula geral do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil é um direito que visa a melhoria da condição social do trabalhador. É uma norma jurídica que lhe possibilita um maior acesso à justiça, que lhe retira o ônus de comprovar
culpa do empregador quando ele for acionado na Justiça do Trabalho. Pensem que a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, ela já está bem fragilizada. A gente, infelizmente, se depara com acidentes gravíssimos, acidentes em que as pessoas têm membros amputados, uma série de paraplegia, tetraplegia às vezes. Poxa, realmente, né? E ainda você vai fazer o cidadão provar que o empregador agiu com culpa, e se o empregador provar, não, mas eu não agi com culpa, foi uma fatalidade, eles adoram dizer isso. Foi uma fatalidade. Peraí, né? Tudo bem, posso até concordar que foi uma fatalidade, mas você era quem estava explorando essa atividade econômica, você era quem estava auferindo os benefícios disso, arque com as consequências. Né? Então, inclusive sob essa ótica, além de outros direitos que visem a melhoria da condição social, que é o caso do parágrafo único do artigo 927, foi editado um enunciado na 37ª Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, uma reunião entre os juízes, que eles aprovaram esse entendimento que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, seria aplicável às hipóteses de acidente de trabalho, porque o inciso 28 não constitui óbice a aplicação desse dispositivo legal, visto que seu caput, que é além de outros que impliquem melhoria de sua condição social, garante a inclusão de outros direitos. E esse seria um outro direito. Seria uma cláusula geral que possibilitaria essa interpretação. Portanto, na minha opinião, existe possibilidade de aplicação da teoria objetiva nos acidentes de trabalho? Sim, sem sombra de dúvida existe. Qual seria o limite? As atividades de risco. Ou seja, seria possível sua aplicação nas atividades de risco. Há aqueles mais radicais que propõem que seria o caso de repente, determinar que o empregador sempre, em 100% das vezes, vai ser responsável pela reparação civil, independentemente de culpa, sem aceitar nenhum excludente de licitude. Seria a adoção da teoria do risco integral. Nesse caso, eu penso que a adoção da teoria do risco integral não encontraria respaldo no parágrafo único do artigo 927, que daí limita essa possibilidade às atividades de risco. O risco integral, hoje em dia, a gente só tem para as hipóteses ali que a gente mais sabe, do DPVAT e do SAT, que daí é o Estado que arca com esses ônus. Agora, na minha opinião, então, a gente teria que seria uma modificação de paradigma e de ótica para encarar a questão da responsabilidade civil dos acidentes de trabalho, que poderia, nos casos de atividades de risco, ser analisada sob o prisma objetivo. Era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professora, pela sua explanação. E vamos então abrir para as questões, gente, para as perguntas. Boa noite, meu nome é Amorim, sou Vicente do 4º módulo. E minha pergunta é para o Dr. Lorival. O senhor citou as hipóteses em que a babá ou a pessoa que vai cuidar dos idosos, aquela coisa que vai permanecer na residência e tal, né? Que no momento que ela está dormindo, ela está de sobreaviso, e que no momento que ela acorda e vai fazer o atendimento e tal, aquilo passa a gerar uma hora efetiva, né? Eu acredito que isso deve ser a dúvida de todos aqui, a questão do controle, né? O senhor citou que recomenda o cartão ponto e tal, mas, assim, nós temos, né, no direito do trabalho, uma coisa que eu aprendi, o princípio da primazia, né, que mais vale os fatos do que os documentos apresentados, e de que forma isso seria aceito, assim, o senhor com mais propriedade para falar, que vai, no caso, julgar, né? Essa é uma dúvida que eu acho que está na cabeça de todos. Na verdade, assim, só uma pequena situação. Na verdade, é tempo de prontidão. O tempo de prontidão é quando o empregado está no local de trabalho e fica disponível para ser requisitado a qualquer momento. E aí ele é pago com 2/3 do valor da hora. O tempo de sobreaviso é quando ele pode ser requisitado, mas ele espera na sua casa.
E aí o sobreaviso, não, mas sem nenhum problema. E o sobreaviso, como o empregado pode esperar em casa, ser requisitado, aí a hora é paga com 1/3. Paga só 1/3 do valor da hora porque ele pode ir em casa. Então, a limitação do seu deslocamento, do seu direito de ir e vir, foi só parcialmente. Aconteceu só parcialmente. Não existe outra forma a não ser livro-ponto ou cartão-ponto. Agora, tem duas situações. A primeira é a seguinte: se for para ter livro-ponto ou cartão-ponto, tem que ter um livro, um cartão-ponto que detalhe com precisão e honestidade a efetiva jornada de trabalho do empregado. Por que eu digo isso? Se você puser lá um livro-ponto e o empregado anota das 8 às 12, das 13 às 17, 8, 12, 13 às 17, 8, 12, 13 às 17, todos os dias, esse é o cartão-ponto britânico. Se o cartão-ponto é o cartão-ponto britânico, ou seja, ele não representa a realidade dos fatos, porque ninguém chega no mesmo minuto todo dia, vai embora no mesmo minuto todo dia, esse cartão-ponto é desconsiderado. E aí o ônus da prova é do empregador. Em princípio, em se tratando de jornada de trabalho, o ônus da prova é do empregado. O empregado alega jornada extraordinária, é o empregado que tem que provar, em princípio. Se o empregador apresenta um cartão-ponto britânico e, portanto, inválido, inverte o ônus da prova. O ônus da prova passa a ser o empregador. Então, se for para utilizar um cartão, use o cartão verdadeiro. Porque senão vai ter uma desvantagem processual. Agora, como que vai definir isso? É muito difícil, mas a forma seria, quando é efetivamente requisitado, registrar o tempo em que ela foi de efetivo trabalho para ser remunerado como hora integral e o restante como prontidão. É a única forma. Boa noite, doutor. Boa noite, professora. Boa noite, doutora Thaís. Doutor, eu tenho uma dúvida. A senhora Thaís falou sobre a ação de indenização, só em casos de risco, né? Desculpa. Esquece. Daí eu só tenho dúvida do seguinte, é um caso de empregada doméstica. Um empregado mesmo, um motorista. Se ele sofre um acidente, ele não cabe uma ação de indenização contra o empregador? Na minha opinião, pode até caber. Se ele sofre um acidente que uma outra pessoa, um terceiro bateu nele, seria um fato de terceiro, por exemplo. Tá? Agora, a diferença aí é a seguinte: para a gente aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, essa pessoa, o empregador, no caso, teria que estar obtendo algum proveito econômico do trabalho. E no caso de um motorista, de um empregador doméstico, o empregador doméstico não está obtendo nenhum proveito. Então não seria um caso de se aplicar aquele brocardo latino, ubi emolumentum ibi onus. Então, como eu não estou tendo nenhum ganho, não seria o caso. Agora, eu penso que se fosse uma responsabilidade talvez subjetiva, um carro talvez com problema de manutenção, alguma coisa assim, aí caberia. A empregada doméstica está trabalhando, acaba escorregando, se machuca. Nesse caso, não cabia. Depende, vai depender da culpa do empregador. Daí teria que se analisar sob a ótica da teoria subjetiva. Por exemplo, se o empregador não deu EPI adequado para ela trabalhar. EPI, equipamento de proteção individual. Só a havaiana. Normalmente a escada é a havaiana, é o balde com água no chão para ela escorregar. Boa noite, meu nome é Luiz, sou aluno do nono período. Gostaria só de um esclarecimento do Dr. Dorival quanto aos elementos fáticos jurídicos que caracterizam o trabalhador doméstico. Um dos pontos ali tem a atividade econômica. Né? Eu considerava, até a explanação do doutor, que a atividade econômica seria em relação à atividade fim do próprio doméstico. Não, é em relação realmente ao empregador. Beleza. Quando o empregado trabalha, ele empregado, tem finalidade lucrativa. Ele está trabalhando para ganhar dinheiro. Então, a questão é voltada, a questão da atividade econômica e da lucratividade dela decorrente, é voltada para o empregador. É o empregador que não pode desenvolver atividade econômica e dela obter lucro. Porque todo o trabalho do empregado sempre tem como objetivo oferir riqueza. Então, esse requisito ele é voltado para o empregador.
para o empregador. E outra dúvida, na verdade é mais uma curiosidade. Para um caso que chega especificamente num caso concreto, perguntar da sua posição, porque eu não posso pedir para falar sobre todos os juízes. Chegando uma reclamação trabalhista envolvendo uma empregada doméstica, via de regra, você contrata a empregada, sai da sua casa, vai para o seu trabalho, e ela fica na sua residência, sem filho, a maioria das vezes, vamos dizer assim, que ela fica lá, cumpre a jornada dela, e via de regra não tem testemunha. O empregador não tem uma testemunha e a empregada também não. Chegando uma reclamação sem testemunha, com base apenas nos relatos, como que o senhor se posiciona para decidir? Isso é uma situação, eu falei, existem pouquíssimas ações de envolvimento doméstico. Como disse, não passa de 10 por ano. E nas poucas que tem, o empregado doméstico. O empregador, como regra, não tem testemunha, porque são membros da família e não pode ser ouvidos como testemunha. No máximo seriam informantes. E a empregada doméstica também não tem acesso à prova testemunhal. Então, o que acontece? Vou agora uma sugestão para o empregador. Como é o empregado que tem que fazer a prova, e a testemunha que ele vai levar? Em regra, são testemunhas que não conhecem os fatos, ou que não têm credibilidade suficiente para fazer uma deposição sobre o fato envolvido. Em regra, o pedido de hora extra vai ser rejeitado. Numa situação dessa. As poucas ações que tem, que a empregada doméstica leva o porteiro do prédio vizinho, ou quem pega o ônibus junto com ela quando está indo para o trabalho. Esse é o tipo de depoimento que não tem credibilidade nenhuma. Ele não é suficiente para formar o convencimento. Então, numa situação dessa, em que o empregador não trabalha em casa, nem está em casa, e o empregado fica sozinho lá. De quem é o ônus da prova? É do empregado. Ele não vai conseguir levar nenhuma testemunha convincente que tenha conhecimento efetivo dos fatos. Conclusão disso, o pedido de hora extra do empregado vai ser rejeitado. E uma outra dúvida que realmente foge um pouco do tema do trabalho doméstico, mas o ponto eletrônico, o ponto biométrico, ele é exigido em que situações? Para o empregador doméstico não é exigido. Não, mas eu digo no âmbito geral. Ele, em que situação? Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas... Totalmente, mas vamos lá. Mas em que situações que ele é exigido? A empresa tem que disponibilizar para o empregado? Na verdade, tem uma determinação do Ministério do Trabalho que está sendo protelada a cada 6 meses, que é a determinação que o registro tem que ser biométrico e entregue um comprovante para o empregado. Os empregadores se insurgiram de forma muito veemente contra esse fato, e o Ministério do Trabalho vem a cada 6 meses protelando a sua incidência. Então, hoje, existe obrigatoriedade do registro biométrico? Não. Pode, inclusive, ser via cartão magnético. Não existe obrigatoriedade ainda. Até que, efetivamente, o Ministério do Trabalho implante a diretriz de estabelecer o biométrico e entregar um registro físico e horário de entrada e saída para o empregado. Hoje, não precisa. Tem mais alguém aí, gente, que queira falar? Boa noite, queria agradecer as palavras dos... Boa noite, gostaria de agradecer as palavras de ambos os palestrantes, especialmente a professora Maria Carolina, que inverteu a pirâmide de Kelsen, que eu demorei um bimestre inteiro para explicar para meus alunos. Creio que terei problemas futuros com isso, mas enfim. Na verdade, só uma curiosidade, Maria Carolina. Com relação a essa teoria da responsabilidade objetiva no âmbito do acidente de trabalho, como que tem algum entendimento já consolidado no STF, no TST, a respeito do tema? A jurisprudência é bem vacilante ainda. Tem gente que entende que... tem para todos os gostos. Tem juiz que entende que não, que o artigo 7º, inciso 28, realmente é óbice ao acolhimento da teoria objetiva, e tem gente que entende que é aplicável só para as atividades de risco, daí mais sob aquele segundo fundamento, além daqueles direitos destinados à melhoria da condição social. Porque eu ia te confessar que na primeira vertente que você explicou, eu discordei. Mas na segunda me pareceu muito plausível, até porque, por exemplo, o artigo 5º ele tem cláusula de abertura para os direitos fundamentais. Então, por que não enxergar no caput do artigo 7º também uma cláusula de abertura para os direitos sociais? Daí eu comecei a concordar. Obrigada. Tudo bem, boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou do 3º período de direito.
doutor Olival. Eu acho que não é tanto com relação à parte teórica do direito, é mais com relação à vida prática das pessoas. Principalmente em cidades do interior, é muito comum que menores sejam criados por famílias e, consequentemente, tratados como empregados domésticos. Eu gostaria que o senhor pudesse, resumidamente, nos falar das consequências para quem tem crianças sob esse regime e dos direitos que essa criança teria, mesmo que ela não seja contra isso, talvez até por não ter conhecimento. Mas sobre isso que eu gostaria de saber. Qualquer forma de trabalho, salvo aprendiz, é proibido para menores de 16 anos. Então, o trabalho é proibido. Agora, se ela o realiza, isso gera para ela todos os reflexos de um contrato de trabalho normal. Ela teria o recebimento de salário, 13º, férias, FGTS, mas uma vez detectada esse tipo, ele tem que ser cessado imediatamente. Então, ainda que seja título de... porque é muito comum, né? Assim, o pai é empregado e o filho acaba trabalhando junto. Não, eu digo de uma criança ser criada por uma família diferente e é título de ensinar os afazeres domésticos, mesmo que não seja nada tão profissional. O trabalho é proibido. É proibido em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, o trabalho é proibido para menor de 16 anos. E quem é legítimo nesse caso de uma criança órfã, ou seria o Estado, ou o Conselho Tutelar? Legítimo, não entendi. Eu digo para requerer esses direitos ou para intervir nesses casos. O Ministério Público do Trabalho atua como... O Ministério Público do Trabalho atua para tutelar esse tipo de situação em que existe aí um menor envolvido. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Jesus? Então, nós vamos fazer... Não, nós vamos fazer uma situação um pouquinho diferente da de ontem, de dar um breve intervalo, brevíssimo, de 10 minutos, ok? 2? Não, era 2, estava escrito aqui, por isso que eu te perguntei. Então, 2 minutos, assim, para dar uma passadinha, pegar um café ali, assim, rapidamente, e já voltamos, já que é o café com ciência para fazer o jus, então, a loja, o café, não deixá-la desprestigiar, tá? Obrigada, então, gente, tá? Vamos lá. Doutor, então, certificado de participação aqui, muito obrigada, tá? Obrigada, professora Sandrine, obrigada. Vamos dar início, então, à nossa última mesa redonda, né, desse Café com Ciência, esse evento tão especial que a FAP organizou para vocês. Eu gostaria de convidar os outros os palestrantes, enfim, os debatedores que vão compor esta mesa. Primeiramente, gostaria de convidar o professor Márcio Soares Berclas. Inclusive, vou pedir licença para o professor Marcos para abreviar um pouco o seu currículo, porque é bastante extenso. Basicamente, o professor Márcio, ele é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, promotor de Justiça no Estado do Paraná desde o ano de 2004. É muita coisa, gente. Aqui tem uma bem bacana. Ele é editor do blog, tá? Editor do blog Recortes Críticos. www.recortescriticos.blogspot.com. Interessante para vocês conhecerem o trabalho dele. Exerceu as funções de coordenador estadual, coordenador regional sul e atualmente é suplente do Conselho Técnico Científico da BMP, Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Seja bem-vindo, professor. Gostaria de convidar também o Luaces Gonçalves dos Santos, por favor. Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, tem experiência na área de Direito Público com ênfase em Direito Administrativo, integra o Núcleo de Pesquisa em Direito Público do Mercosul, no PSUL, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal. Ainda é ex-ouvidor agrário do INCRA, no estado do Paraná, advogado militante em Direito Público. Então, temos nomes de peso aqui hoje compondo a mesa. Também, professores, nosso público aqui, ele é reduzido, mas eu garanto que é muito seleto. Espero que vocês honrem isso até o final da palestra e participem bastante aí, tá bom? Sem mais delongas, então, quem gostaria de abrir? Professor Márcio, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Em nome da professora Mariel, gostaria de agradecer o convite. É um prazer sempre a gente voltar para a faculdade de Direito, especialmente porque o direito, né, há muito tempo atravessa uma crise
parece uma crise interminável, né? E de tanto tempo que se fala em crise do direito, muitos questionam se de fato existe uma crise no ensino jurídico, e muito uma crise de vocação, né? Direito, os espaços que têm oportunidade às vezes de falar sobre ensino jurídico, sobre as matérias propedêuticas, eu digo que a gente não tem a exata dimensão na universidade. Eu vim do curso, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, de 6 anos, que poderiam ser bem aproveitados, né? Se a gente tivesse uma grade mais conectada com a realidade social, se a gente tivesse, talvez, uma divisão no curso, né? O direito que é formar um clínico geral especializado, muitas vezes, e isso não tem trazido bons resultados, né? E principalmente a faculdade de Direito atrai, com aquela famosa história do leque de oportunidades, ela esquece de trabalhar, talvez, ela vira um guarda-chuva onde caem muitas pessoas por motivos alheios a uma perspectiva profissional, né, que não se identificam, distanciada da realidade de algo que é uma ciência jurídica e social, das ciências humanas, e talvez por isso, claro, nós tenhamos uma situação terrível. Outro dia ouvi o ministro da Educação falar, não é possível, uma reprovação dessa dimensão do exame da ordem, algo está errado com o exame da ordem, talvez, mas também com as universidades, né? Especialmente pelo excesso de universidades, pela falta de uma grade crítica, e a gente poder participar de eventos que procuram discutir temas, né, do direito conectados com a realidade, que permitem a intervenção do estudante de direito, especialmente como cidadão, é sempre um prazer. Superar essa dificuldade é tarefa, claro, e aí vem a função muito nobre dos professores, de quem está na possibilidade da coordenação do curso de Direito, acho que pode fazer, trabalhar no sentido de modificar isso, porque efetivamente a gente, assim como não tem um estudante de medicina, dificilmente ele sai da faculdade sem saber fazer uma sutura, a gente tem estudante de Direito que sai da faculdade sem saber fazer uma procuração. E isso tem que mudar, né? Não é possível, né? A gente não convive mais com isso. Assim como o médico vai cuidar de vidas, o profissional do direito vai fazer um estrago na vida de muita gente. E essa crise, claro, né? Aqui faço a conexão, meu tema é participação popular, Estado de Direito, mas eu quero chegar nas instituições. Essa crise chega nas instituições também. Essa crise chega no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública. A gente tem carreiras hoje, nessas carreiras públicas, cada vez mais profissionais que são técnicos de lei, muitas vezes, passaram em concurso que exige uma certa dificuldade, sim, são concursos de várias etapas, mas são pessoas, e no Ministério Público isso é terrível, tão dissociadas da realidade social. Nós temos colegas que vão atuar em promotoria do consumidor, a pessoa muitas vezes não anda de metrô, porque, na verdade, quando se quis colocar os 3 anos de prática jurídica, o que se fez foi elitizar ainda mais o acesso às carreiras. Hoje, a pessoa pode assinar petições que não fez, se tiver parentes, se tiver familiares, se tem escritório de advocacia, enquanto que um caixa de supermercado, que antes podia estudar, eu tenho um colega que tem uma origem humilde, filho de empregado doméstico, caixa de supermercado, que hoje é promotor de justiça, porque passou no concurso, né, na época que não tinha essa exigência, que, ao meu ver, não acrescenta nada. Maturidade não é sinal de idade, não é sinal de experiência. E eu já vi colegas que foram advogados, são muito mais arrogantes como advogados do que aqueles que nunca foram, né, que não exerceram advocacia. Então, a gente precisa, claro, discutir, né, esse tipo de evento permite discutir, enxergar uma utilidade social do direito. Fala em Estado democrático do tempo, em transformação da realidade, mas a verdade é que hoje a universidade brasileira, pública ou privada, o curso de Direito está muito dissociado, transforma muito pouco na realidade. As atividades de extensão são poucas. E o que se faz muitas vezes é vender uma ilusão de concursos jurídicos, ou então de se preparar para o exame da OAB, e isso, num programa, especialmente dos alunos, faz com que o mais importante da Faculdade de Direito são as matérias propedêuticas, né, que na Universidade Federal são valorizadas, em outros cursos também. Essa é a base do que a pessoa vai levar para fazer o que quiser dali por adiante. Nós temos a tradicional divisão do penal, do processo, do civil, do processo, do direito do trabalho, mas são as matérias propedêuticas, formativas, filosofia do direito, sociologia, introdução do direito, história do direito, que muitas vezes faltam até professores, né? A gente sabe que tem essa dificuldade, essas que vão dar a base, a formação do que a pessoa quiser fazer dali para frente. Hoje,
Então, se nós olharmos para as carreiras, a gente vai ter um reflexo disso. Daí a importância do professor. Por isso que, né, não existe maior fonte do direito do que o ensino do próprio direito. Então, muito do que se critica hoje, né, se a gente for olhar para o lado das políticas públicas, da visão do judiciário, da falta de ação do Ministério Público para muitas questões, né, o Ministério Público ainda está muito distanciado da sociedade brasileira. Foi o Ministério Público novo, depois da Constituição de 88, eu fico mais à vontade para falar do Ministério Público, a instituição que eu faço parte, que tem uma carga enorme de responsabilidades, que hoje, em virtude dessa proposta absurda, né, de tolher a possibilidade investigatória do Ministério Público, né, porque isso é uma coisa incompreensível, isso não tem como a gente não falar, porque quando eu converso com taxistas, com as pessoas assim, por outras profissões ordinárias, de outras atividades fora do direito, as pessoas não entendem. Imagina como se o dono do restaurante ele tem o comando do restaurante, ele escolhe o cardápio, o que vai ser feito, o que não vai ser, ele tem o controle da situação. A parte criminal hoje o Ministério Público é titular da ação penal. Mas é como se um dia ele tivesse um cliente especial que ele acha que o cozinheiro dele está relapso ou não está cozinhando da maneira correta, um dia ele resolve querer fazer a comida e o cozinheiro, não, a função, só eu posso fazer comida. Mas eu sou dono do restaurante, eu estou atendendo a mesa, eu que tenho que pagar os funcionários. Não, você não pode. Quer dizer, não tem lógica isso hoje. E claro que também não tem lógica algumas disputas que se estabelecem entre o Ministério Público e a Defensoria, ou entre a polícia, porque o mais perverso disso é que a gente tem que discutir a péssima qualidade da investigação criminal hoje, e o Ministério Público também faz um controle muito ruim da polícia, né? Nós temos, claro, polícia é importante, embora a carreira de delegado seja algo próprio do Brasil, e muitos países não têm, a gente tem uma carreira de agentes policiais que o produto dessa investigação preliminar vai ao Ministério Público, é algo que não dá para nós. Temos flagrantes mal feitos todo dia, delegados ausentes do ato principal dele, que é o flagrante, e o Ministério Público, o Judiciário, muitas vezes homologando flagrantes com ausência do delegado, sem deliberação fundamentada. E aí, lá no fim das contas, se discute os poderes investigatórios do Ministério Público. Então, eu falo isso porque a gente fala em participação popular, as instituições, né, basta perceber hoje qual é a ingerência que o cidadão tem, né, no Poder Judiciário e no Ministério Público. O Ministério Público, especialmente, que tem que ser o fiscal dos demais poderes, que é o defensor da sociedade, ele não abre com a sociedade para discutir o seu planejamento. Agora está fazendo a discussão na PEC 37, uma discussão necessária, mas muito antes disso, a sociedade não sabe muitas vezes qual é o papel do Ministério Público. E tem muito para cobrar do Ministério Público. Então a gente fala em Estado de Direito, participação popular, eu sempre digo isso, começa o cidadão conhecendo quais são as instituições que pode cobrar de cada uma delas, da polícia, dizer que a gente tem uma taxa baixíssima de elucidação de homicídios, a gente não tem perícia técnica, e isso não está em discussão nessa proposta, está se discutindo se tem que ter exclusividade na investigação para o delegado de polícia, e não por que não funciona a perícia técnica, por que os homicídios levam 5, 6 anos, por que um júri é realizado 10 anos depois, isso também é uma vergonha. A gente não tem participação popular no judiciário, porque o crime mais grave são os homicídios. O Poder Judiciário não cria varas do júri, mas cria juizados em aeroporto, né, não é rodoviária. Mas dá uma prioridade para o juizado especial criminal, os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes mais importantes são julgados 10 anos depois. Então, faço essa introdução do Ministério Público Judiciário para dizer que, efetivamente, né, não existe hoje uma tradição do cidadão acompanhar e cobrar das instituições, cobrar das funções desse Estado democrático um funcionamento adequado. E nessa discussão da PEC, por isso eu dei exemplo, isso aparece de maneira muito clara, porque às vezes parece uma discussão maniqueísta, que o cidadão tem que perguntar, talvez movimentos sociais, associações de bairros, discutir o que é essa investigação hoje, quais são os casos que o Ministério Público investiga e por que né, de fato, aí tem uma pergunta a ser dita, o Ministério Público pode determinar que a polícia investigue. Por que em algumas situações precisa investigar? Quais são essas situações? Quando a própria polícia comete crimes, pode ser uma delas. Quando tem uma relação com ato de improbidade administrativa, que o Ministério Público é o principal autor das ações, também. Mas, se nem nesses assuntos que tocam, né, em Ministério Público e Judiciário, existe essa distância da população, né? O Ministério Público ainda internamente tem um pouco mais de democracia, mas veja, o Poder Judiciário existe praticamente uma grande hierarquia, né,
que coloca o Tribunal de Justiça hoje criando comarcas, fazendo transformações que muitas vezes sem nenhum dado estatístico, sem nenhuma relevância. Bom, onde eu quero chegar? Poder legislativo e poder executivo. É claro, se a gente vem falando das instituições, né, e as instituições, essa é uma frase do Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, argentino, exilado no México, que pode ser uma referência para quem quiser olhar um pouco uma filosofia longe da matriz grega e da filosofia tradicional que a gente está acostumado. Ele fala que as instituições são entrópicas e, a partir de determinado ponto, elas passam a reproduzir os seus próprios interesses, não o interesse social. Por isso ilustrei pela questão da PEC. Aqui vem a grande questão. As instituições são necessárias? São necessárias. Agora, quais são os canais hoje, quais são as instâncias que a população tem no sentido de cobrar a efetivação de direitos? Vou chegar agora no legislativo e no executivo. Poder legislativo. Há muito tempo a gente precisa de uma reforma política. O vereador, ele é o agente mais bem pago para o que ele tem que oferecer para a sociedade. Ao ponto de muita gente achar que não existe trabalho. Porque, na verdade, hoje os vereadores de muitos municípios da região metropolitana, a cidade que eu sou promotor de trabalho, os vereadores não mais de 15 mil reais para fazer uma sessão por semana, para não fazer audiência pública, para homologar tudo que vai, para, muitas vezes, mudar o nome de ruas, e não discutir as grandes questões da assistência social, de saúde, educação, saneamento, meio ambiente. Então, quer dizer, tudo bem, não vejo, o município pode pagar, 15 vereadores, pode pagar até o salário que seja 15, 20 mil reais, é democrático, todo mundo pode ser vereador, basta lá ser escolhido a cada 4 anos, mas esse é o agente, quer dizer, que se tivesse compromisso for, enquanto qualquer servidor tem que cumprir horário, juiz, promotor, delegado, né? Especialmente juiz e promotor, tem vedação, só pode exercer atividade no magistério. Será que quem quer ter subsídio dessas carreiras e ainda tem compromisso de comparecer numa sessão por semana, qual é a carga horária do vereador hoje? Quer dizer, o que a população está acostumada a demandar do vereador? É a cada 4 anos? Por isso, talvez, é tão desacreditado. Se a gente subir na escala, deputado estadual, federal, senador, a gente enfrenta os mesmos problemas, mas o volume de trabalho é muito maior e é difícil a gente dizer que não tem atividades para fazer, porque são muitas comissões no Brasil, que é um país de quase 200 milhões de habitantes. Mas a grande questão é, se a gente pegar o exemplo aqui de Pinhais, quem é que participa das sessões da Câmara de Vereadores para verificar o que é discutido? Será que as atas estão na internet para a população saber o que realmente estão discutindo, as questões que perturbam a cidade? Paraná, para vocês terem uma ideia, o trânsito mata 40 mil pessoas, fácil, né? Nas estatísticas, em períodos, é um índice altíssimo. A gente tem menos de 40 municípios que têm sistema municipal de trânsito. O trânsito não é uma preocupação. Quer dizer, a política de transporte da região metropolitana, a gente tem a própria coordenação da Comec, que era para ser uma instância que organizasse, qual é a discussão que os municípios fazem desse tipo de situação. Quais é os espaços que as pessoas têm. Os espaços hoje, né, se limitam, claro, na prática, sequer os espaços representativos a população consegue pressionar, porque ela não tem uma cobrança efetiva do trabalho dos vereadores, porque os representantes do executivo, esse é o grande problema, né, da crise da democracia. Se a gente apostar no modelo de democracia representativa, sem nenhum tipo de acompanhamento, claro, hoje a gente tem uma situação perversa que o prefeito pode criar quantas secretarias quiser, assim como a gente tem 39 ministérios, coloca parentes para ocupar essas secretarias, porque o Supremo Tribunal Federal, né, estupidamente permite que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal criou uma categoria que não existe, que é um cargo comissionado político. Na verdade, os cargos são efetivos ou são comissionados. Cargo comissionado não importa se é secretário, se ele é de baixo escalão. O Supremo, não na súmula 13, porque percebam a gravidade da situação, né, também, do nosso baixo sentimento de constitucionalidade. A gente tem uma súmula que não diz lá o que acaba acontecendo, a exceção que o Supremo, na sua fundamentação, possibilitou, que é parentes ocuparem cargos de secretaria, seja de Estado, seja de município, ou seja ministério. E isso permite que hoje a gente não tenha tecnicidade nenhuma. Esses cargos são loteados, do governo federal até os governos municipais. São loteados aos partidos políticos. Não existe nenhum controle técnico. O chefe de gabinete não é alguém de carreira. A gente não tem nenhuma exigência disso. E isso precisa ser discutido. Se a gente imagina que as políticas são linhas de ação permanente, que tem que ter resultado para a população, é evidente que hoje, se a gente verificar, né, se tivesse que justificar, se tivesse que fazer um ato administrativo motivado para a maior parte das secretarias municipais, nenhum gestor conseguiria fazer, porque o critério é o critério político. Não se trata de demonizar partidos. A
Agora, esse presidencialismo de coalizão, do nível federal até o municipal, o que nos entrega é isso. Bom, para não ficar um cenário absolutamente desolador, claro, qual é a proposta de falar um pouco aqui? O que pode estabelecer uma certa resistência a isso? São espaços chamados conselhos sociais, conselhos deliberativos, conselhos de controle de políticas públicas. Hoje, existem mais conselheiros nos municípios do que vereadores, de maneira geral, no Brasil. Agora o problema, esses espaços são ilustres e desconhecidos da população. Apesar da nossa Constituição de 88, trazer a ideia do Estado Democrático de Direito, e trazer 3 dispositivos, especialmente artigo 198.3, participação na comunidade, diretriz do SUS. Artigo 204.2, participação da comunidade no controle e na formulação de políticas públicas. Artigo 204.2 e artigo 227, parágrafo 7º. Então, na saúde, na assistência social e na infância e juventude, são 3 áreas que constitucionalmente a gente teve uma ideia, uma previsão da democracia, que eu gosto de chamar de participativa e deliberativa, assim que eu acabei denominando na minha pesquisa, porque os conselhos, na verdade, congregam todos os modelos de democracia representativa, deliberativa, participativa, e até mesmo a perspectiva radical, que é a perspectiva do conflito. O conselho, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que, composto paritariamente de governo e não governo, deve exercer o controle de políticas públicas nos 3 níveis federativos: município, Estado e União. Então, esses espaços, se a gente parar para pensar hoje, aqui em Pinhais e em qualquer cidade brasileira, tem pelo menos 10 conselhos diretamente relacionados com o que mais interessa a população: educação, saúde, assistência social, meio ambiente, conselho do idoso, conselho da criança e adolescente. Aí a gente tem, claro, outros desdobramentos, que não são exatamente conselhos, mas conselhos de segurança. Na verdade, existe uma grande inflação de conselhos, que também não contribui muitas vezes para que esse papel seja disseminado, né? Muita gente faz confusão com o Conselho Tutelar, que não tem nada a ver. O Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos de crianças e adolescentes que a sociedade escolhe, mas infelizmente, claro, no contexto que os meios de comunicação social estão preocupados em ficar fuzilando a Venezuela, quer dizer, e não escrevem mais nada, né, sobre isso. Se a gente olhar os grandes editoriais, as pautas muitas vezes se repetem. É evidente que vocês não vão encontrar um editorial explicando qual é a função do Conselho Tutelar e chamando a população para participar da eleição. Da eleição das pessoas que vão zelar por direitos da criança e adolescente em municípios que, na região periférica aqui de Curitiba, né, a gente sabe, é de extrema pobreza. Eu mesmo, né, sou promotor numa cidade com muitos problemas, uma cidade que o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário não priorizam a estruturação para atender políticas, e assim as coisas seguem. Qual que é a ideia? Qual era a proposta da minha pesquisa em relação aos conselhos? Verificar se esses espaços, poderia dizer que os conselhos têm uma natureza política e jurídica, e quais seriam as expressões disso. Fica o desafio aqui para vocês. Experimentem entrar no site da prefeitura da cidade onde vocês moram, que tenham relação, e procurem lá a relação dos conselhos. Se vai ter a legislação, quando que eles se reúnem, onde que eles estão compostos. Não vai ter. Não vai ter, inclusive, na minha cidade. É uma coisa que a gente está cobrando. Porque, apesar da transparência que a gente exige hoje, não interessa ao administrador, não interessa ao Poder Executivo que esses espaços funcionem. Se esses espaços começarem a funcionar e a discutir as grandes questões que a cidade tem, e não só um funcionamento formal, burocrático, de homologação daquilo que é colocado lá, mas no sentido de discutir, por exemplo, por que a gente não tem política de saúde mental, que hoje o problema de álcool e drogas é um problema muito mais de saúde do que um problema criminal, apesar dessa onda de internações compulsórias. Agora vejam, nem Curitiba não existe, muitas vezes, um fluxo de saúde mental. Existem unidades que chamam Centro de Atenção Psicossocial, em municípios de mais de 100 mil habitantes, tem perfil para que existam, que ou esses espaços não existem, ou existem e funcionam mal. Porque daí faltam servidores. Faltam servidores porque tem uma política de precarização. A gente tem um grande problema hoje: concursos públicos mal feitos, concursos públicos fraudados, concursos públicos feitos por empresas de fundo de quintal, feito por empresa que terceiriza a atividade fim, que é elaborar a prova. E aí, muitas vezes, ele está eternizando por 30 anos pessoas em municípios sem a menor condição de cumprir com o artigo 37, de ter uma função técnica. Onde que é a importância, então, hoje, qual é o maior espaço que o cidadão tem para fazer controle de política pública, para poder discutir os problemas da sua cidade, desde a coleta do lixo
até loteamentos irregulares, até falta de política urbana, descumprimento do plano diretor. Esses são os conselhos. E por que os conselhos não funcionam? Por que a gente não percebe que isso seja uma prioridade? Por que se nós vamos buscar as atas dos conselhos e esses espaços democráticos, né, de controle, os melhores espaços de participação popular hoje, a gente não vai ver a discussão dos reais problemas da cidade, e sim vai ver um somatório de papel que muitas vezes aprova contas onde nada de relevante se discute. Ou quando se discute algo de relevante, a gente tem aí o grande problema, né? Porque qual é a matriz filosófica dos conselhos? Os conselhos têm que ter um suporte filosófico. É a matriz da razão comunicativa. Pessoas, governo e não governo, Estado e sociedade civil discutem as políticas. E no caso da saúde, vejam como isso é complexo, 50% do Conselho da Saúde são os usuários do SUS. Quer dizer, o SUS que é um plano de saúde de 150 milhões de brasileiros. Aí nós temos 25% no Conselho de Saúde, são os trabalhadores da saúde. São as pessoas que muitas vezes estão sem estrutura, sem material de trabalho. Aqui entra essa discussão recente agora dos médicos. A grande questão é, sabe por que tem pouco médico no sistema de saúde? De fato, falta uma carreira e muitos municípios, na hora de terceirizar, oferecem um salário de 10, 15 mil. Mas na hora de abrir o concurso, oferecem um salário de 5. E aí, ou abre o concurso com uma empresa inidônea. Ninguém vai vir do Estado fazer um concurso que não parece um concurso sério. E mais, nenhum médico vai trabalhar sozinho sem nenhuma estrutura para depois responder no Conselho de Medicina. Então, a gente tem que discutir isso. Mas veja, esse espaço tem metade dos assentos da sociedade, 25% são os trabalhadores, 12,5% são os gestores da saúde. E 12,5% são os prestadores de serviço. Qual que é a ideia? Ora, se eu tenho uma discussão de saúde, um problema qualquer, seja de doença de pobreza, seja de dengue, seja de política de vigilância sanitária, seja de estrutura de discussão de sistema de urgência e emergência. É evidente que eu tenho condições de ter uma discussão qualificada. Agora, para isso, eu preciso do quê? Eu preciso que essas pessoas da sociedade, de fato, elas sejam, que o povo conheça quem são esses conselheiros, que eles sejam escolhidos localmente, que eles tenham uma noção de que o sistema nosso de saúde é integral, é gratuito, que não convive com meia cobrança, que muitas vezes existe um sistema de referência que as pessoas vão estar